santo e fiel. Amém? Então vamos, nesta noite, ler a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. A epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, terminaremos no final do capítulo, no versículo 27. Amém? Acompanhe a leitura segundo a tua tradução. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao varão, que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pai, te louvamos nesta noite por esta palavra e pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, que a verdade da sua palavra venha sobre as nossas vidas, que possamos ser abençoados por ela, Pai, que possamos ser fortalecidos por esta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Fala conosco, Senhor. Fala com sua igreja. Se houver alguma ação tentando impedir para a ação da palavra, nós em nome de Jesus já repreendemos todos os comichões dos ouvidos, toda estratégia de Satanás contra a tua palavra está repreendido em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite. Assim oramos e te agradecemos, Senhor. Você pode se assentar aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de ser aplaudido neste lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os nossos irmãos também que estão em casa participando do culto online. Seja bem-vindo, que Deus fale com você e que você redobre a sua atenção para receber aquilo que o Espírito de Deus tem para nós nesta noite. Quero trazer uma mensagem com o título: A vida cristã centrada na palavra. A vida cristã centrada ou centralizada na palavra, embasada na palavra de Deus. E eu gosto muito desse texto de Tiago. Aliás, o livro de Tiago ele tem muitas lições maravilhosas para nós como igreja, como servos do Senhor. Então, quando nós lemos esta palavra, principalmente no versículo 22, vai dizer assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, a palavra nos fala que nós temos que cumprir, viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o querer do Senhor. Se um crente ele é enganado pelo diabo, o diabo engana e ele se distancia do Senhor, e ele sai da presença de Deus, é uma coisa. Mas quando este crente, ele é enganado pela sua própria mente, ele é enganado pela sua própria vida, e ele se afasta de Deus, não por causa do diabo, mas por causa dele mesmo, é ainda mais difícil, irmãos.
é ainda mais difícil você ver esta pessoa voltando e caminhando com Deus, vivendo com Deus, segundo a palavra e segundo a vontade do Senhor. Porque muitas pessoas que estão hoje na igreja, que estão hoje servindo a Deus, vamos dizer assim, na verdade não estão servindo a Deus. Elas estão na igreja, elas participam do culto, elas acham que estão salvas, mas elas não estão salvas. Elas acham que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos, para ver onde é que está errado e começar a alinhar nossa vida e fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus em Mateus 7, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que está em ti são trevas, qual grandes trevas são? Então, amados, a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos foram maus, se nós tivermos atitudes maldosas, atitudes pecaminosas, todo o nosso corpo, toda a nossa vida será tenebrosa. Então a palavra diz que nós precisamos nos alinhar com Deus, colocar a nossa vida diante de Deus e viver para Ele, para servi-lo, para honrá-lo e para que o nome dEle seja glorificado. Então a vida cristã, ela precisa estar centrada na palavra. A vida cristã sem a Bíblia não é vida cristã. A vida cristã sem viver o verdadeiro e genuíno evangelho não é uma vida cristã. Então nós precisamos ler, estudar, ouvir, receber e praticar. Não ser apenas ouvinte, mas ser um praticante da palavra do Senhor. Então eu quero falar aqui sobre alguns pontos que vai embasar sobre a vida cristã centrada na palavra. Em primeiro lugar, o crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Então esse cristão genuíno que serve a Deus, ele pauta a tua vida pela palavra. Ele vive segundo a palavra. Ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele continua caminhando pela verdade. Ele lê, ele estuda e ele pratica a palavra. Ele tenta viver segundo a palavra. E quantas vezes, amados, a gente lê, a gente estuda, a gente recebe a palavra e a gente faz tudo ao contrário daquilo que realmente é a verdade do Senhor. Então o crente pautado ou o crente centrado na palavra, ele precisa viver três verdades importantes para que a vida dele esteja centrada na palavra de Deus. No texto que nós lemos, no versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então veja bem, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então foi pela palavra de Deus, foi pelo querer de Deus que fomos gerados. E a maneira de a nossa vida estar sustentada em Deus é continuar firmados na palavra, firmados na vontade do Senhor. O verdadeiro crente, ele nasce da palavra. Então, em primeiro lugar, o crente que vai viver e ter a vida centrada na palavra, ele nasce da palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, como aquele eunuco que, quando ouviu a pregação, o ensinamento de Filipe, ele disse: eu entendi que esse texto está falando de Jesus, ele é o Cristo, aqui tem água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe disse: nada. E então eles desceram e o eunuco foi batizado e cada um seguiu o seu caminho. Então, quando a palavra ela é implantada em nós, ela começa então a trazer estas mudanças. Nós começamos a nascer pela palavra. Aquilo que foi pregado domingo passado, quando Nicodemos foi até Jesus dizendo que o que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, necessário vos é nascer de novo, um novo nascimento, um novo princípio, um novo início. E esse início, irmãos, aquele que não nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra de Deus, e o Espírito representa a vida de santificação, de sermos santos como Deus é santo, de nos santificarmos no Senhor.
e assim vivermos debaixo desta palavra e alcançarmos o favor, a graça, a bênção que Deus tem para realizar em nós. Porque a palavra de Deus é a divina semente. A palavra de Deus é a divina semente. E o nosso coração é o solo onde esta palavra é germinada. E quando essa palavra ela entra no nosso coração, nós morremos. Nós morremos, como a semente morre na terra. Você planta a semente morre, né plantador? Aqui tem uma pessoa que entende muito bem disso aqui. Então você põe a semente na terra, a semente morre e depois ela começa a germinar. Porque se a semente não morrer, ela não produz. Para ela produzir, ela precisa morrer e nascer. Da mesma forma, a semente ela vem sobre este solo que é o nosso coração e ela começa a germinar sobre a nossa vida e começa a produzir o fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas 5:16-22. Porque nós não temos mais que viver segundo as obras da carne, mas nós temos que produzir o fruto do Espírito, permitir que a palavra entre no nosso coração e ela produza este fruto de mudança, este fruto de transformação, de uma nova atitude, de uma nova vida em Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus dentro dele e ele procura seguir e viver segundo esta palavra, como diz o versículo 21, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Então, como eu vou receber a palavra? Eu não posso receber a palavra dentro de mim se eu estiver sujo, se eu estiver em pecado, se eu estiver longe da presença de Deus. Então a palavra ela diz, pelo que rejeitando toda a imundícia. Eu tenho que rejeitar toda a imundícia e me livrar de todo o acúmulo de malícia. Tirar tudo que não presta, tirar todos os sentimentos que não agradam ao Senhor, tirar todos os desejos que não agradam ao Senhor, as vontades da carne. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar do nosso eu, da nossa própria carne, do nosso próprio eu, e viver uma vida para Deus. Então, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Então o primeiro passo é eu me esvaziar de mim mesmo. O primeiro passo é eu tirar de mim tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não louva o Senhor. E depois que eu fiz isso, eu vou receber com mansidão a palavra enxertada. Palavra enxertada. Porque a palavra enxertada em nós, ela produz o fruto de justiça. A palavra enxertada em nós, ela produz o fruto de amor. A palavra enxertada em nós, ela produz o fruto do perdão. A palavra enxertada em nós, ela produz o fruto de compromisso com o reino de Deus. Então, quando a palavra é enxertada em nós, nós deixamos de ser carnal, como o próprio Paulo disse. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé, amados, é estar disposto a abrir de tudo da carne, da nossa vontade, da nossa segurança que temos muitas vezes em nós mesmos, e nos entregar inteiramente para Deus e permitir que Ele faça o querer dEle e que o nome dEle seja glorificado. E em terceiro lugar, o verdadeiro crente pratica a palavra. É aquele que não é apenas ouvinte, mas é o praticante da palavra de Deus, que pratica a palavra. Porque não basta apenas ler a palavra, é preciso praticar. Não basta apenas conhecimento da verdade, é necessário prática. Porque quantos conhecem a palavra? E quantos que não praticam a palavra? Porque quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, não está relacionado a que eu não devo estudar muito a palavra. Ao contrário, eu devo estudar muito a palavra, eu devo implantar muito a palavra dentro de mim. Agora não adianta eu ter conhecimento e esse conhecimento não me transformar. Porque esse conhecimento só vai transformar se eu implantar esta palavra dentro de mim. Se eu permitir que esta palavra entre dentro de mim e ela traga as mudanças que só ela pode fazer dentro de mim, na minha vida, na minha história, na minha casa. Então vamos ver alguns benefícios em praticar a palavra de Deus.
Se você praticar a palavra de Deus, você vai conhecer você mesmo. Você vai conhecer você mesmo internamente e também por fora. Porque a palavra de Deus, como está escrito no versículo 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu-se como era. Porque para que serve o espelho? Você olha no espelho e você percebe que o teu rosto está sujo, você vai sair. E o teu rosto está sujo, o que você faz? Você lava o rosto, às vezes tem ramela nos olhos, você lava, você tira, né? Às vezes o cabelo está tudo bagunçado, está cheio daquelas coisinhas de cobertor no teu cabelo, então você vai lá e tira, e você se arruma, as mulheres vão lá, retocam a maquiagem, arruma lá os cílios, faz tudo certinho, para poder sair arrumadinha. Então o espelho serve para refletir, para ver como é que eu estou. Agora vamos pensar, né? A irmã Leninha vai lá no espelho, ela precisa sair para trabalhar. Ela vai lá no espelho, ela olha no espelho, ela retoca a maquiagem, o batom corre para cá, para lá, e aí ela passa o cílio, fica tudo manchado e tal, e ela fala assim, assim mesmo. E sai e vai trabalhar assim mesmo. Ela viu que estava tudo ruim, que estava tudo bagunçado, e ela não fez nada. E as pessoas, credo Leninha, o que é isso? Você andou brigando? Você andou bebendo? O que aconteceu? Está toda bagunçada. Então é a mesma coisa espiritualmente falando. A palavra de Deus, ela reflete sobre as nossas vidas quem somos. Então a palavra de Deus, ela faz conhecer quem nós somos por dentro. E a palavra de Deus, ela aponta as partes da nossa vida que nós, não é Deus, nós precisamos mudar. Porque existem mudanças, atitudes, que não é Deus quem vai fazer, é nós que precisamos tomar algumas atitudes, porque Ele já fez o que tinha que fazer, Ele já entregou o Filho já morreu na cruz, Ele já nos salvou. Agora nós precisamos alinhar a nossa vida como pessoas que foram salvas, resgatadas, e que conhecem a Deus, que quer caminhar como pessoas santificadas pela palavra. Então a palavra ela vai refletir quem realmente nós somos. Então aqui a palavra é comparada como um espelho, e esse espelho ele vai trazer quem realmente somos e o que nós precisamos fazer para mudar esta mentalidade, para mudar esta aparência, para mudar esta vida interna que muitas vezes está de uma forma errada aquilo que é a vontade do Senhor. Porque quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. O praticante da palavra é aquele que está liberto das coisas deste mundo, versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então você vai receber essas bem-aventuranças, essa libertação, essa liberdade, você será livre do pecado, você será livre do império do pecado, e viverá uma vida santa e consagrada ao Senhor. E em terceiro lugar, quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado. Torna-se bem-aventurado. O versículo 15 vai dizer assim, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então quando nós entendemos, amados, que praticamos o pecado, vivemos segundo o pecado, nós vamos atrair sobre a nossa vida a maldição. Mas quando nós reconhecemos aquilo que está escrito no versículo 18, que Cristo, Ele veio nos salvar, Ele veio nos resgatar através da Tua palavra, e através da Tua palavra nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Não adianta a gente vir e seguir todos os protocolos cristãos. Eu venho, participo do culto, eu escuto a palavra, eu levanto as minhas mãos na adoração, eu canto, eu adoro, eu sinto, mas eu não mudo, eu não pratico, eu continuo vivendo uma vida dupla, eu continuo vivendo uma vida pecaminosa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o curso da minha vida, daquilo que está atrapalhando,
daquilo que está me tirando do centro da vontade de Deus, aquilo que está me amarrando, me cegando, impedindo que eu viva as promessas e os planos do Senhor. O segundo ponto desta mensagem: o crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. Então, aquele que está com a vida centrada na palavra, centralizada na palavra, e que é um cristão verdadeiro, ele tem os seus relacionamentos governados pela palavra de Deus. Ou seja, quando a nossa vida está alinhada com o Senhor, e olha só, sabeis isto, 19, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Começando pela comunicação, o crente verdadeiro tem o seu relacionamento governado pela palavra. E se o seu relacionamento está governado com a palavra, ele tem bons relacionamentos com seus irmãos. Hoje nós estávamos ministrando aqui a lição 7, né? Lição 7 da nossa revistinha. E nós falávamos sobre esta questão deste amor fraternal, do amor de irmão de sangue, que nós precisamos nutrir com os nossos irmãos. Paulo disse aos Tessalonicenses que eles tinham que se amar como se fossem irmãos de sangue, que não tinha que haver distinção entre eles, que eles precisavam se amar e ter o amor de Cristo um para com o outro, o amor sacrificial, o amor de se entregar, de se doar um pelo outro. Então nós, irmãos, precisamos muitas vezes lutar contra essas situações que muitas vezes nos impedem de ter uma vida firmada com o Senhor e uma vida de relacionamentos sadios, saudáveis com os nossos irmãos e com Deus. E quantos traumas, quantos bloqueios que muitas vezes nos atrapalham de viver este relacionamento, porque Satanás não quer que você tenha relacionamentos saudáveis. Satanás não quer que você se relacione com o seu irmão, que você se relacione com a sua igreja, porque Satanás sabe que quanto mais distante você estiver da igreja, quanto mais distante você estiver dos teus irmãos, mais fácil ele tem a oportunidade de te pegar. E nós precisamos, amados, nos afastar de Satanás, nos aproximando dos nossos irmãos e tendo uma vida de relacionamento saudável. O verdadeiro crente deve saber se controlar tanto verbal quanto emocionalmente. Então nós precisamos ter controle emocional, saber controlar as nossas emoções. E como que as nossas emoções são controladas? Pela palavra de Deus, através do fruto do Espírito, do domínio próprio, da mansidão, da longanimidade. Então, quando nós permitimos que o fruto do Espírito entre em nós, e como que nós produzimos o fruto? Vivendo pela palavra, praticando a palavra, alinhando a nossa vida com a palavra de Deus. E então nós produzimos frutos que vai alinhar a nossa vida e que vai tratar as nossas emoções. Você vê que quando Davi estava sofrendo, e ele disse que não conseguia mais se relacionar, e dia e noite o seu alimento era as suas lágrimas, ele buscou o Senhor na palavra, e o Senhor o fortaleceu, o Senhor o sustentou, ele foi levantado pelo Senhor e começou a caminhar com Deus, a fazer a vontade e o querer do Senhor. Então vamos ver aqui o conselho de Tiago, aquilo que Tiago trouxe para que aquela igreja aquele povo pudesse viver segundo o querer do Senhor. Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Primeiro conselho de Tiago: seja pronto para ouvir. E se nós formos olhar, isso tem uma lógica. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E olha que interessante, 2 ouvidos, uma boca. Os ouvidos estão lá de fora, externo. A boca está dentro e ainda tem uma muralha de dente que impede a tua língua, né? Se você trancar, né? Vai ser difícil você falar. Para quê?
para que nós pudéssemos entender que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Principalmente quando a gente fala na ira. Principalmente quando a gente fala, quando nós estamos nervosos. Nós precisamos encher a boca d'água, muitas vezes, e não falar algumas coisas que nós sabemos que isso vai nos prejudicar. Que quando você, é como você quebrar um copo, alguma coisa assim, e vir um monte de estradilhaço assim, você pisar, cortar o pé, cortar a mão. É a mesma coisa. Esses dias eu cortei a minha mão em cinco lugares com um prato. Eu fui lavar o prato escorregou da minha mão, ele bateu na pia, e antes de eu segurar, ele bateu na pia. Quando eu fui segurar, já estava cortado. Eu bati a mão em cima, cortou em 5 lugares a minha mão, eu tentando segurar o prato, né? Então foi automático, eu fui a mão e cortei a minha mão. Então, quando nós agimos no automático, nós podemos nos machucar. Então é melhor eu ouvir, é melhor eu respirar fundo, seja 10, 20, 30, 100 vezes, antes de tomar qualquer decisão, porque isso pode me atrapalhar a viver o que o Senhor tem para mim. Então vamos ver aqui os conselhos de Tiago. Ele deve ser pronto para ouvir. É o primeiro conselho que Tiago dá. Temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca, né? Como eu já disse aqui, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Então nós precisamos ter a nossa vida alinhada com o Senhor. Nós temos que ser tardio no falar, para que a gente possa antes controlar as nossas emoções e depois falar alguma coisa. A palavra de Deus diz assim: ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O que vence a isso? Às vezes você fica nervoso com alguma situação, você se irou, mas você então não pecou. Porque onde está o pecado? Você tomar atitude no calor da situação. Onde está o pecado? Você falar quando você está nervoso. Então o que a palavra nos ensina? Eu posso até me irar. A ira não é pecado. O pecado está em alimentar a ira e dar a luz ao pecado com esta ira. Então, ireis, mas não pequeis. E quando o texto fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado, não vai dormir sem resolver o problema, porque quando você dorme sem resolver o problema, Satanás dorme no seu lado, e ele começa a trabalhar, e você está dando lugar ao diabo, enquanto você está dormindo irado, enquanto você está dormindo sem se consertar, Satanás está ali atentando, e fazendo com que você alimente ainda esta ira, e você não traga o conserto, que vai trazer a cura de Deus sobre a sua vida. E isso é muito importante, nós entendemos, para vivermos o que o Senhor tem para nós. Então o que Tiago quer dizer aqui é que nós precisamos refletir primeiro e não falar imediato. Reflita, pense e depois, calmo, tranquilo, fale. E você pode ter certeza que as coisas vão ser muito melhor assim do que se você tivesse tomado a decisão na ira. Porque nós precisamos saber a hora certa de falar, a hora certa de tomar a atitude de dizer alguma coisa. Ele deve ser tardio no irar-se. Então temos que ser tardio em irar, tardio no falar e tardio na ira. Então se controle no Senhor. E a ira, ela tem duas vias que acontecem com as pessoas. Uns reagem de um jeito, outros reagem de outro jeito. E esses 2 jeitos que eu vou falar aqui, eles são errados. Porque das 2 formas, eles prejudicam alguém. Tem pessoas que quando eles demonstram a sua ira, eles são explosivos, e eles estouram, e quem estiver perto, sofre com a explosão desta pessoa, porque ele vai chutando para tudo quanto é lado. Quem estiver perto, é machucado pela ira daquela pessoa, que está nervoso, que não está aguentando a situação, e ele estoura, ele começa a gritar.
Às vezes vai corrigir um filho, em vez de primeiro ele ouvir, e ele viu a situação, em vez de primeiro ele respirar, ele já sai batendo, sai chutando, e sai amaldiçoando. E isso traz, irmãos, resultados terríveis, porque o filho cresce com essa tristeza, com essa amargura, de apanhar, às vezes de não ser escutado. Às vezes uma conversa resolvia tudo, e às vezes na ira a gente quer sair batendo, quer sair xingando, já colocando no castigo, já vai humilhando perto dos amigos. E isso não é bom, porque isso prejudica a nossa família, isso prejudica os nossos familiares, isso prejudica os nossos trabalhos, os nossos amigos de trabalho, quando nós nos iramos ali. E isso não é bom. Mas tem pessoas que elas são introvertidas. Quando elas se iram, elas engolem a sua ira. Elas guardam o que aconteceu. Elas não conseguem se expressar. Elas não conseguem falar, mas dentro dela está fervendo. A raiva é como um vulcão. Você olha um vulcão, ele parece uma montanha comum. Mas quando você sobe lá e você olha lá embaixo, você vê aquela lava. Tem pessoas que o seu sentimento é como um vulcão. Ele traz para dentro, ele vai fervendo, e quando explode não sobra nada. Não sobra nada. E quando não explode, ele fica doente, depressivo, machucado, sem vontade de nada. E quantas pessoas assim que tiram a sua própria vida? Porque dói muito, irmãos. Dói muito. E a dor é tão terrível que essa pessoa, para querer tirar a dor, ela fala: o único jeito é eu me matar, porque se eu me matar acaba a dor. Mas aí é que começa a tribulação. Então nós precisamos buscar em Deus, na palavra de Deus, uma forma de nós trazermos equilíbrio, domínio próprio nas nossas emoções. Seja, se você é explosivo, dominar; se você é introvertido, também dominar e não guardar. Coloque para fora. Quando você come algo que não é bom, e esse algo estragado entra dentro de você, o seu estômago fica como se fosse um bolo dentro de você, e você começa a gritar, começa a evacuar, mole, aquela situação terrível, e você vai de mal a pior, aquela situação ruim. Aí você toma um remedinho, seja um hipoclero ou alguma coisa assim, amassa um boldo, alguma coisa, e você toma, ou aquele limãozinho com bicarbonato de sódio, e já vai dando aquele alívio, porque você trouxe um bálsamo, você trouxe um remédio, e aí você vomita aquela comida, você põe para fora aquele mal, e aí você começa a melhorar. Por isso que algumas diarreias não pode tomar um Hemosec para impedir, tem que colocar para fora, porque ali existe uma bactéria, e se aquela bactéria não for colocada para fora, você fica doente. É a mesma coisa espiritualmente falando. Se nós não colocarmos para fora o que está nos machucando, se nós não resolvermos o que está nos machucando, nós vamos de mal a pior, e nós vamos até a morte, até o óbito, se nós não cuidarmos. E muitas vezes, irmão, sozinho você não consegue. Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar conselho. Pessoas que vão te ajudar e que vão fazer você sair desta situação para viver os planos do Senhor. O crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Então essa pessoa ela é dirigida pela verdade, pela palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então a vida de fé dessa pessoa é vã. Então não adianta nós andarmos como diz o texto: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Nós precisamos refrear a nossa língua, para nós não trazermos pecado e não trazermos atitudes que vão nos matar. O versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação,
e guardar-se da corrupção do mundo. Então faça a obra de Deus, pregue a palavra, cuide daqueles que necessitam, das viúvas, dos necessitados, pregue o evangelho para aqueles que estão caídos nas sarjetas, sem Deus. Faça a vontade do Senhor e guarde-se da corrupção do mundo. A palavra corrupção do original, significa morte eterna. Morte eterna. Nós precisamos nos livrar deste caminho que vai nos conduzir à morte eterna. Quantos de nós que hoje ouvimos esta palavra e que precisamos entender a importância de ter uma vida cristã centrada na palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor? Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Você que está mal, muito mal emocionalmente. Você que está vivendo uma tribulação. Você que está vivendo uma luta interna dentro de você que você não sabe mais o que fazer. Você que não tem vontade de nada. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te escolheu. Mas você não consegue. Você não tem força. Sabe o que a palavra diz? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se hoje você quer ser aliviado pelo Senhor, se hoje você quer deixar este peso aqui no altar, se esvaziar de todo este peso, seja interno, seja externo. Talvez você engoliu, como diz o ditado aí, você engoliu muito sapo. Você está igual um sapo boi gordo, com aquela boca inchada. Você não consegue nada. É hora de você vomitar tudo isso aqui agora. É hora de você se derramar, se desmanchar diante de Deus. Tanto você que está em casa, quanto você que está aqui. Se você sentir isso, tenha liberdade, vem aqui na frente. Se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser se colocar, tenha liberdade. Você que está em casa, proste diante do teu sofá, diante da sua cama, onde você está. Esse é o tempo que o Senhor fez. Não tenha medo, vem, pode vir. O Senhor está te chamando para um concerto. O Senhor está te chamando para você colocar todo este sentimento que está te matando. Sabe, todas essas emoções tóxicas que estão dentro de você e que está acabando com você. Deposite isso agora diante de Deus. Vem, não tenha medo. Pode começar a adorar, queridos. Não tenha medo. O Senhor está te chamando. Ele está te chamando para um novo tempo. Ele está te chamando para uma nova história. Vem. Ora, labaxerianda, labas. Vem. O Senhor está te chamando para um novo tempo, para uma nova história. Se coloque diante do Senhor. Será que você está 100%? Será que você não precisa colocar nada diante de Deus? Vem sem medo. Abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Deixa Ele tratar a sua vida. Oh, alabaxerianda labas. Oh Deus, vem Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti os Teus filhos.
Aleluia. Se você sentir de dobrar os seus joelhos onde você está, se prostre diante do Senhor. Se prostre diante de Deus. Se derrame diante dEle, Ele está aqui. Oh, glória a Deus. Vem, Senhor, agir sobre os teus filhos nesta noite, sobre a tua igreja nesta noite, sobre aqueles que estão aqui. Comece a operar, Senhor. Comece a agir, Senhor. Comece a mudar a história dos teus filhos, das tuas filhas. Comece a mudar a história da sua igreja, daqueles que estão agora na tua presença, daqueles que estão rendidos diante de ti, Senhor. Vem agir, meu Deus. Vem operar, meu Deus. Venha fortalecer, meu Deus. Sim, Senhor. Oh, vem, Espírito Santo. Cura a nossa alma. Cura as nossas emoções. Fortalece a nossa vida, Pai. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes operosos da sua palavra. Por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Levante suas mãos, diga mais uma vez. Eu sou filho de Deus. Esse é o tempo que Ele fez. Mais forte. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Aplauda ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda adoração. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: não seja mais ouvintes, apenas ouvintes. Seja praticante. Praticante. Leia, estuda, coloque em prática. Leia, estuda, coloque em prática. Recebe a palavra de oração, coloque em prática. Você vai ver que tudo vai mudar. Vai mudar tudo. Amém? Porque o que depende de Deus, Ele é soberano. Não se preocupe. Né, Diego? Ele é soberano, não se preocupe. Mas o que depende de você, faça. Faça. E você vai ver o que o nosso Deus irá fazer. Amém, amados? Lembrando que na terça-feira nós estamos novamente aqui, no culto das grandezas de Deus, às 19h30, adorando, exaltando, engrandecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo pela manhã, teremos a nossa escola bíblica, a partir das 8h30 da manhã, e à noite, às 19h, mais um culto da família, já no primeiro domingo do mês de junho. Estaremos aqui juntos para servir, para honrar e exaltar este Deus que é verdadeiro, este Deus que é soberano. Amém, queridos? Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos voltar para casa cheios da bênção e da graça do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por este culto abençoado, pela palavra, pelos louvores, pela presença do Senhor, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor falou, que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, Pai. Somos falhos, somos pecadores, mas Tu és Deus. Continue falando com Tua igreja. Continue despertando um povo zeloso de boas obras. Continue fortalecendo a nossa fé, os nossos corações, a nossa mente no Senhor. E que as nossas vidas estejam todos os dias alinhados com o Teu querer e a Tua vontade, Pai. O Senhor venha levar a cada um de nós para os nossos lares em paz, em segurança, guardados e protegidos pelas Tuas mãos, fortalecidos pela Sua graça e pela Tua palavra. Dar-nos a cada um de nós uma semana com êxito, com conquista, Senhor. Que muitas portas se abram, Pai. Alguns estão precisando que algumas portas se abram na direção deles, Pai. Então abra uma porta nesta semana, uma porta de bênção sobre os Teus filhos, Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê que o Senhor essa semana vai abrir uma porta de bênção para você? Amém? Não esquece de testemunhar, porque Ele vai abrir. Amém? Em nome de Jesus. Estenda as suas duas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer juntos: amém. Paz do Senhor Jesus. Vão em paz para a graça de Deus.